Olá, meus caros, aqui é o Corvo de novo para mais um Cine Corvo número 4. E dessa vez eu trago aí para vocês, digamos que uma raridade. Não porque seja um filme muito bom, não é necessariamente o caso, é um filme nostálgico, mas eu já chego lá. Mas ele é raro em virtude do fato dele não ter tido relançamentos posteriores. Digamos que não é um filme aí que vocês vão encontrar em versão DVD ou Blu-ray para poder assistir, porque eu creio que ele não chegou a ter esses lançamentos. Pelo menos não existe nenhum dado na internet que indica que ele ganhou uma remasterização. É um filme de baixo orçamento e que não chegou nem a ir para os cinemas na época de lançamento dele, né? Que foi 1988. Mas Corvo, então, como é que esse filme aí é relevante, engraçado, interessante pro canal, whatever. Uh, Headhunter, de 1988, basicamente é um filme que tenta misturar aquele estilo escrachado, bem clichê dos filmes de tira americanos da época, daquele final mesmo dos anos 80 para o início de 90. É um filme de tira, de cop mesmo, uh, que ao invés de se manter no estilo, ele tenta incorporar alguma coisa do horror e trazer junto. Então, digamos que é um filme basicamente de tira, ele é situado em Miami, só que ao invés de uma máfia ou um bandido, um assassino comum, ele inclui nessa trama elementos sobrenaturais. Ele traz algo do sobrenatural e assim fica configurado em um filme de ação, horror, mais voltado mesmo para aquele estilo bagaceiro e clichê dos filmes de tira mesmo do final dos anos 80 e início dos anos 90. O filme é ruim? Olha, o filme, ele. Digamos que ele se inclui naquela categoria do que é tão bagaceiro, tão ruim, que entretém. Não existe aquele negócio de, o filme é tão ruim, que é bom. Não, ele entretém, ele é divertido, ele te mantém ligado, ou às vezes você se diverte mesmo por causa dele, por causa das imperfeições, mas do grande potencial de entretenimento que ele tem para te oferecer. Porque as coisas que ele mistura, a maneira escrachada e até mesmo simplória envolvidas em produção, elenco, essa coisa meio artesanal, acaba satisfazendo quem gosta do estilo, tanto do filme de tira dos filmes de tiras daquela época, quanto mesmo do horror, que no caso aqui com Headhunter seria um horror mais voltado para o estilo slasher. Então, apesar do pouco orçamento, do elenco que não é grandes coisas, é um filme que faz uma junção interessante e que acaba entretendo muito. Esse filme é muito desconhecido mesmo, até nos Estados Unidos, onde ele foi feito. Ele não recebeu bilheteria grande, enfim, é um completo esquecido mesmo. É tão esquecido que nesse meio de remasterizações recentes, gente fazendo remake de tudo quanto é tipo de slasher, ele nem foi lembrado, e nem será. Duvido muito que será. Até porque esse trend já está passando também. Mas no Brasil, quem viveu a década de 90 da TV aberta brasileira, quem teve uma infância, um período nessa fase, lembra desse filme porque ele era transmitido num programa simbólico, né? Um programa que marcou a época da Rede Band. Numa época que a Rede Bandeirantes ela ainda tinha alguma relevância, tanto no mundo dos esportes, né? Ela era muito à frente de tudo naquela época, principalmente no que diz respeito aos esportes, mas também na grade horária dela, no sentido de oferecer no catálogo de filmes, embora filmes mais simples, não tão caros, não tão blockbusters, mas filmes variados. E ela tinha programas específicos para gêneros, e um desses gêneros era o horror. E o filme e esse filme, Headhunter, ele passou muito no programa chamado Cine Band Trash, ou simplesmente Cine Trash.
ele teve mais de uma roupagem no decorrer dos anos. E esse programa era apresentado por nada mais, nada menos do que o nosso grande José Mojica Marins, né? Um sujeito marcante e muito importante para o horror no cenário nacional, uma figura histórica para o horror nacional, né? O nosso mais conhecido Zé do Caixão, com suas unhas super limpas e higiênicas. É? Essa figura cultural do horror brasileiro, ele apresentava esse programa, né? E vocês sabem como é o Brasil. Aqui é uma tremenda avacalhação em tudo que a gente pode pensar até hoje, né? Teve coisas que o Brasil evoluiu, progrediu, mas o Brasil ele tem uma fama de ser um lugar bem escolhambado. O Cine Trash ele passava tanto em madrugadas, né, nos finais de semana você ia poder assistir filmes, até alguns até famosos. O Halloween chegou a passar no Cine Band Trash, no Cine Trash, né? Se eu não me engano passou sexta-feira 13 também, né? Tinha umas coisas bem bagaceiras, mas tinha alguns filmes interessantes lá também. E o Cine Trash passava na madrugada nos finais de semana, mas houve uma fase durante os anos 90 que esses filmes chegaram a passar às 3 da tarde. 3 da tarde. Para vocês verem o nível de esculhambação que era a grade horária nacional. Como não tinha censura mesmo, né? Não passava, sei lá, filmes mais voltados para o público adulto, né, com conotação sexual, mas você teve momentos naquela época que esses filmes passavam à tarde, o que era impressionante. Ok, em alguns momentos faziam-se um cortinho, uma ediçãozinha aqui e acolá, mas esses filmes ainda acabavam sendo transmitidos. E o Red Hunter passou muito porque, por misturar um filme de tira com um vilão de elemento sobrenatural, ele meio que se encaixava muito mais no action, puxava muito mais pro action, para um filme de ação, e acabava, de certa forma, entrando ali nos filmes do Cine Trash que passaram durante a tarde também por um tempo. O vilão do filme basicamente é uma entidade africana, é uma entidade adorada por nigerianos de uma tribo, e basicamente essa entidade ela é tirana, é uma entidade tirânica, é um deus que uma espécie de deus, né, para eles, que a fonte do poder dele é o medo, o temor, né? Ele não quer adoração. Na verdade, ele quer adoração, mas a adoração dele é perpetuada, é toda baseada na tirania, no medo, na imposição da força dele. E a vida nessa tribo nigeriana é praticamente insustentável, uma vida de muita pressão e medo mesmo, né? Ele se alimenta do medo dos seus seguidores, das pessoas que realmente o cultuam e mantêm o poder dele. Muitos desses nigerianos, né, eles começam a fugir da tribo, fugir do seu país e tentar uma vida melhor em outro lugar. Como clichê, né, clichê básico, vamos para a América. Enfim, esses nigerianos vão para a América. Só que o Red Hunter, essa entidade, ela é extremamente vingativa, ela não aceita simplesmente que você vire as costas para ela. Então ela passa a perseguir também esses fugitivos e vai atrás deles nos Estados Unidos. E uma série de assassinatos desses refugiados nigerianos começa a acontecer aí, e é onde a coisa vai cair no âmbito policial, as investigações vão começar entre os dois principais atores aí, os parceiros aí, no caso do filme. As religiões de matriz africana elas sempre foram muito demonizadas, né? Isso é de conhecimento público, e os americanos são ótimos também para fazer isso, né? E nada melhor do que você pegar uma entidade de uma região considerada pagã para fazer um vilão estranho. O vilão ele basicamente caça as vítimas, corta a cabeça delas, né? E segundo o próprio mitos do filme, não vou explorar muito esse mitos, deixar com vocês mesmo, quem se interessar aí assista. Ele se alimenta da alma humana através da caça das cabeças dessas pessoas. É um filme de ação, horror,
Cineband Trash. A versão que eu estou postando aí é a única que eu consegui ever. Ela não é, como eu falei, não sei se esse filme ganhou lançamentos em DVD ou Blu-ray. Nunca achei. Essa versão que tá aí é uma versão ripada da TV. Imagino que o sujeito, uma alma caridosa, colocou num VHS e é por isso que ela hoje existe aí em versão digital. Ela é retirada diretamente do programa do Cine Trash. Tá aí a versão que passava no Cine Trash e totalmente dublada, porque é a única forma de ter acesso e assistir a versão desse filme. Ah, basicamente um post nostálgico, mais interessante para talvez lembrar-se de uma época, lembrar-se de um programa, do que propriamente em si valorizar e enaltecer a qualidade da película, do filme. Não é bem por aí. Mas o filme ainda assim é interessante, ele é divertido. Para quem gosta de filme, os clichêsões dos anos 80 dos filmes de tiras e mais um slasherzinho, uma coisa maluca, um assassino que sai matando por aí, vai curtir esse filme aí, vai ter um pouquinho de diversão com ele. Então, por hoje é isso, é o filme que eu deixo aí pra vocês. Espero que vocês se divirtam, pessoal, e até a próxima.